endireitar os teus caminhos. A pergunta não precisa responder em voz alta, mas a pergunta feita hoje nos cultos é: existe algo que tem te deixado curvado? Quero expressar aqui curvado até por causa do texto. A Bíblia fala que uma mulher, ela andava curvada. Só que eu vou trocar essa palavra curvada para que a gente possa entender melhor. Você sabe que curvada é o que, igreja? É torto, né? Aquela mulher andava 18 anos curvada. Ela andava como, igreja? Torta. E é isso que nós vamos falar. Existe algo na sua vida que você está de uma maneira torta? Pastor, a minha vida está torta na área pessoal. Minha vida está torta na área sentimental. Existe alguma área da sua vida que precisa ser endireitado? Se existe, irmãos, permita que o Senhor venha te tocar, porque o toque do Senhor na nossa vida faz o que, igreja? Nos endireita. E hoje eu pedi para Jesus te tocar, me tocar, e se tiver alguma área da nossa vida torta, Ele vai endireitar. Amém, igreja? Digam glória a Deus. Diga comigo: o Senhor pode tocar, porque se tiver algo torto, diga: o Senhor vai endireitar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então? Lucas 13, 10. Lucas capítulo 13, o verso de número 10. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava ela curvada. Eu troquei aí, né? Curvada é o que, igreja? Torta. Andava ela torta, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém. Glória a Deus. Só esses 3 versículos. Veja que Jesus toca na mulher que andava torta, e ali ela pôde então se endireitar. Irmãos, eu quero que você assuma essa fé no coração. Eu quero que você receba essa direção de Deus. Porque assim, às vezes a gente fala assim: não tem nada torto na minha vida. Talvez diante dos seus olhos. Diante dos olhos de Deus, tem alguma área da sua vida que ainda precisa ser endireitada. Existe alguma área da sua vida que ainda precisa ser ajustado. Então, assim, não é acusando, não é apontando o dedo para ninguém. É liberando uma palavra de libertação que o Senhor está nos dando. Que se tiver algo nos prendendo, que nos faz viver torto, se tem algo que nos faz viver uma vida que traz sofrimento, hoje Ele vai nos tocar para endireitar os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Só que para isso acontecer, irmãos, a gente precisa fazer algumas coisas. Coisas que muitas vezes passa por despercebido. Coisas que às vezes a gente até deixa de praticar por causa de tamanha luta, tamanha dificuldade que a gente acaba se encontrando na caminhada da fé. No verso de número 10, vou começar aqui no 10, você pode ler novamente comigo. Agora a gente já sabe no geral o texto. Lemos, trazemos em mente o conhecimento do texto, a gente sabe da história. Eu vou aqui dizer para você 3 lições, se você puder marcar, tem gente que tem o hábito de marcar, marque. Eu vou mostrar aqui, começando no 10, o que essa mulher fez para chegar então até a sua vitória, até a sua bênção, a qual ela tanto desejava. A Bíblia está nos mostrando aqui que estava Jesus no sábado,
ensinando lá na sinagoga. E essa mulher, todas as vezes, estava lá. Como que essa mulher se encontrava? Doente, com a vida torta, pois ela andava curvada, mas mesmo assim ela estava na sinagoga. Inicialmente aqui a gente tem duas visões, dois entendimentos. Eu já vi pastores pregarem, até mostrar para a igreja, e não critico não digo que é errado não, mas eu quero hoje aplicar uma visão diferente. O que a gente muito ouve, irmãos, é muito dito: você está na igreja, sua vida não muda, você está na igreja, as coisas não acontecem, você não prospera, sua família não é abençoada, você não fica curado. Olha o que vale você estar na igreja desse jeito, buscando, indo, frequentando, e nada acontece. Muita gente que olha para esse lado. É que a pessoa, ela, irmão, se dependesse de Deus, as coisas não estariam como está. Só que não depende só de Deus. Depende muito de nós. Nós precisamos dar o pontapé inicial, ou o primeiro passo. O primeiro posicionamento tem que ser nosso. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco, no segundo exemplo citado, que essa mulher ela teve que se posicionar. Se ela não tivesse posicionado, nada teria acontecido. Eu acredito que ela morreria da forma que ela estava. Como que ela estava? Curvada, torta. Ela estava com um espírito de enfermidade. Se ela não tivesse se posicionado, nada da manifestação do Senhor tinha acontecido na vida dela. Mas antes de chegar nesse assunto, eu quero dizer aqui para você, irmãos, independente de quanto tempo você esteja na igreja, e mesmo na igreja, se ainda existe uma área que precisa ser endireitada, continue na igreja. Continuar na igreja, irmãos, é continuar na presença de Deus. Continuar na igreja, irmãos, é continuar acreditando no cumprimento do propósito pela palavra que o Senhor nos entregou. Porque olha só, veja comigo, essa mulher quantos anos estava enferma? 18 anos. 18 anos ela ia na sinagoga. 18 anos ela estava dentro de uma igreja. Mas mesmo dentro da igreja, 18 anos ela continuava com a sua vida torta. Eu quero mostrar aqui para você, irmãos, no sentido assim. Ainda que torto esteja, ainda que difícil seja, ainda que não esteja como você quer, não saia da sinagoga. Não saia da presença de Deus. Não saia dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Deus me deu uma direção aqui. Se ela não tivesse na sinagoga, sabe onde ela poderia estar? Em cima de uma cama, no leito. Entregue aquela doença. Entregue, irmãos, aquela enfermidade. Mas ela não se entregou. Porque ela estava na igreja. Na presença de Deus, acreditando na promessa, acreditando no cumprimento do propósito. Olha só, irmãos, lembra do que Hebreus fala? Não deixe de congregar como é o costume de alguns. A vida está difícil, eu vou na igreja, minha vida não muda, as coisas não acontecem. Irmãos, não é igreja, é falta de você aplicar aquilo que você está aprendendo. Porque se fosse da parte de Deus, nós não sofreríamos como a gente sofre. A gente não ia padecer como muitas vezes a gente padece. Por isso que o profeta Oséias diz: o meu povo sofre por falta do conhecimento. Não é por falta de aprender, tem muita gente que já aprendeu. Mas o que o profeta Oséias está dizendo, o meu povo está sofrendo por faltar aplicar o que aprendeu. Irmãos, se a gente colocasse em prática pelo menos 10% do que a gente aprende da palavra de Deus, a nossa vida não seria essa. Estaríamos no nível avançado. Estaríamos, irmãos, melhor na caminhada com Deus. Só que a gente, às vezes, deixa de praticar, no obedecer, no perdoar,
no estender as mãos para o necessitado, amar o próximo como a si mesmo. Então são vários requisitos que levam a pessoa a estar na igreja, aprendendo a palavra, conhecendo da Bíblia, mas nada acontece. Como essa mulher estava passando, 18 anos, dentro da igreja. A culpa não era da igreja, não era dos pregadores que lá passaram, que estiveram, que estavam ensinando. O que faltava nessa mulher, irmãos, era um posicionamento. E nesse texto aqui a gente encontra esse posicionamento que ela teve. Mas antes de mostrar esse posicionamento que ela teve, eu quero dizer para você, continue na sinagoga. Domingo passado nós falamos, não saia de Belém. Lembra da mensagem do domingo passado? Não saia de onde Deus se manifestar, da casa do pão. Você pode ser levado para Moabe, para a terra de ilusão, para ser enganado. As decisões é eu que tomo. Você pode tomar decisões que vai comprometer a sua vida, a sua família, até a sua fé. Se você, irmãos, não estiver atento. Vendo aqui, eu enxergo nessa passagem uma mulher que ainda que 18 anos já tinham passado e nada tinha acontecido, eu vejo, irmãos, que ir na sinagoga fez essa mulher a não se entregar. Irmãos, você continuar vindo na igreja, você vai ter força para não se entregar de vez ao problema que você tem enfrentado. Eu já vi pessoas que diziam assim, pastor, eu estou passando por uma dificuldade, olha, eu quero vencer esse vício da bebida, e eu preciso vencer. Aí a pessoa deixou de vir na igreja, ela se entregou totalmente para a bebida. Mas enquanto estava vindo na igreja, irmãos, ela mesma estava sendo cobrada pelo Espírito Santo. Não, eu não posso, isso é errado, isso não faz bem, isso não vai me dar nenhum futuro. Olha só, irmãos, na igreja, na sinagoga, dentro de nós assumimos uma responsabilidade espiritual que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. A pessoa fora da igreja, ela não tem compromisso sério com Deus. A pessoa longe da igreja, irmãos, tanto faz, está doente, drogado, entrega a vida torta, não vai fazer diferença nenhuma. Então veja aqui o que a Bíblia está nos mostrando, que essa mulher na sinagoga estava. E quanto tempo ela estava? 18 anos. Mas 18 anos é muito tempo, sim. Mas 18 anos que ela não se entregou. Se ela tivesse fora da igreja, ela já teria se entregado, irmãos, à enfermidade. Ela já teria se entregado àquela doença. Ela já teria, dito, eu vou morrer com essa dor, esse espírito mal não sai, não vai embora, esse mal está acabando com a minha vida. Então o que eu quero dizer em cima disso aqui, irmãos, na igreja, na presença de Deus, sobre a palavra, sempre dentro do seu coração vai existir uma esperança, que dias melhores virão. Amém, igreja? Fora da igreja não tem essa esperança. Se dia ruim vem, tá bom. Se dia ruim, outro vem, tá bom. Vai sempre vivendo assim. Mas na igreja, na sinagoga, dentro da presença de Deus, dias melhores virão. Semana passada falamos sobre isso, ainda nesse ano. O ano está quase acabando, não tem problema não. Pode estar quase acabando, nesse ano, ainda nesse ano, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, Deus vai mudar a minha sorte. A sorte é bênção, né? Porque tem gente que olha para a sorte como o trevo de 4 folhas, o pé de coelho. Não é isso. É crer, irmãos, que o Senhor vai abençoar. Dentro da sinagoga, irmãos, você vai continuar lutando. Fora, você não vai ter força suficiente para lutar. Então é um alerta para todos nós. A palavra pregada agora, foi pregada agora às 5 horas na Coab. E pela manhã, que não estou jogando ponto para ninguém. Serve para mim, para qualquer pessoa. Está sendo ao vivo também pelo YouTube. Se você deixar de congregar, de ir para a sinagoga, de estar na igreja, na presença de Deus, o que está ruim vai piorar. É isso que Deus está falando. Permaneça. Está difícil, permaneça na sinagoga. Não está como você quer, irmãos,
você, na igreja, na presença de Deus, você vai ter esperança. Não, isso vai mudar, isso, Deus vai me honrar, isso vai ser transformador, o Senhor vai operar. Amém, igreja? O que eu vejo aqui na primeira lição, além de tudo que eu já falei, essa mulher, ela estava buscando a solução na fonte certa. Qual era a fonte? Jesus. Jesus é a nossa fonte. Jesus, irmãos, é a palavra para nós hoje. Outra visão que eu tive aqui no entendimento aqui, ó. Ela poderia estar buscando a cura. Nada contra, só para você entender, né? Ela podia estar buscando a cura ali diante de um macumbeiro, um benzedor, um feiticeiro. Ela podia estar, irmãos, fazendo promessa para imagens de santos. Veja que ela não fez nada disso. A fonte a qual ela estava buscando era Jesus. Eu estava falando hoje para a igreja, irmãos, que no mundo a qual vivemos, a gente está vivendo num tempo, o Paulo fala que é tempo trabalhoso, dificultoso. É um tempo difícil que está aparecendo várias alternativas de escape para que os problemas sejam resolvidos. Olha só, eu vou tentar assim, se não der certo aqui, tem outro escape, tem outra solução, tem outra saída. Cuidado com isso. Acerca de caminho, lembra o que a Bíblia fala em Provérbios? Há caminhos que para o homem parece ser bom, ser direito, ser certo. Mas o fim é o que, igreja? Destruição, morte. A gente acha que esse é o escape, essa é a solução. Isso aqui que vai resolver minha vida. Cuidado. Pode ser que isso pode resolver isso agora, mas não vem de Deus para a sua vida. E que lá na frente vai te trazer uma morte, uma destruição maior do que você tem passado agora no momento. Então veja que ela não foi, irmãos, em outras fontes. Ela permaneceu na fonte de Jesus. Ela permaneceu na fonte que lá na sinagoga que se manifestava a palavra de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, lembra que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando assim que Ele é o caminho, Ele é a solução para os nossos problemas, Ele é tudo que nós precisamos, nele nós temos a saída, nós temos, irmãos, a solução, nós temos a vitória, nós temos a cura, a libertação, nele nós temos a salvação. Não tem outro caminho. Veja só, a primeira direção é essa. Você está buscando, irmão, solução na fonte certa? Você tem buscado solução em Jesus? Ou você tem ido para outros meios, outros caminhos? Não, olha, eu estou na igreja, mas eu vou lá no benzedor, vou lá no macumbeiro, vou lá no feiticeiro, vou lá fazer uma simpatia. Eu vou lá no jogo do bicho, vou lá fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, esses meios podem te ajudar? Pode, mas não vem de Deus. Não é do Senhor. Eu lembro do Velho Testamento, lá quando as pragas... Vamos falar aqui daquela... Estava lá o mago, né? O feiticeiro. Tocava lá, irmãos, e do nada virava sangue. Do nada aparecia cobra, serpente. Aquilo que estava acontecendo era Deus que estava fazendo? Não, mas estava confundindo as pessoas. Achando que não, mas olha, está acontecendo, sinais a gente está vendo. Veja que as coisas estavam acontecendo, mas não era Deus que estava fazendo. Tem coisas que a gente é levado a acreditar, não, olha, é para o meu bem, olha, é para me ajudar. Aí volta a citar, há caminhos que parecem ser bom, parece ser direito, mas o fim é o quê? Morte, é destruição, é engano, irmãos, para acabar com a sua vida. Então essa mulher, ela estava buscando na fonte a solução para o seu problema. Ela estava buscando em Jesus a solução para aquela enfermidade.
Amém, igreja? Diga comigo, só Jesus pode endireitar a minha vida. Você crê nisso, irmãos? Se não crê, passe a acreditar. Né? Quantas vezes a gente, por não conhecer, não é criticando não, irmãos, é abrindo os olhos. Eu lembro que meus pais, antes, quando não tinham entendimento da palavra, ainda criança, me levaram lá no benzedor. Isso aí é para o seu bem. Era o que eles conheciam. Passou a coisa, não, isso aqui não é certo não, agora é Jesus. Quantas pessoas procuraram outros meios, achando que aquilo iria solucionar, iria trazer, né, a resposta, a cura, a libertação, a mudança. Então aqui eu entendo que essa mulher, ela podia estar procurando solução em vários lugares, de várias formas, pois ela estava tendo várias opções, tinha vários caminhos. Não, é na sinagoga, é com Jesus, é sobre o cumprimento da palavra que a vitória vai chegar. Amém, igreja? Glória a Deus. Coloca no teu coração, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, só Deus pode endireitar a nossa vida. Vamos para o segundo entendimento? Versículo 12. Versículo 12 está escrito assim: e vendo-a, Jesus fez o quê? Chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua... O que Jesus fez, igreja? Chamou aquela mulher. Jesus fez um convite para aquela mulher. Eu vou falar aqui, irmãos, de duas coisas importantes em cima disso aqui, ó. Uma coisa está no meu esboço, no que eu preparei, Deus foi dando a direção ali antes do altar, no dia de ontem. E uma coisa que eu vou falar aqui, que Deus colocou no meu coração, que é algo que vai servir para alguém. Foi ministrar de manhã, algumas pessoas me procuraram. À tarde também lá na Coab, a gente falou, pastor, é o que eu precisava ouvir. Talvez, né, tem gente aqui também que precisa ouvir isso, como também está ao vivo. Pode ajudar muita gente em casa também. Veja só, quando Jesus chama essa mulher, Jesus libera uma palavra de libertação. Olha só. Primeiro eu vou falar aqui, irmão, de uma chamada. Jesus chamou aquela mulher. E hoje aqui no altar, nesse altar, hoje de manhã, Deus me fez entender isso. Acerca da chamada da obra de Deus. Depois eu falo o que está aqui para dizer para você, né, o ensino que vai ser passado. Mas antes eu quero falar para você que tem uma chamada. Deus te chamou para fazer a obra dele. Deus chamou para você fazer a vontade dele, seja na igreja, fora da igreja, seja evangelizando, visitando os doentes, seja indo pregar, anunciar o evangelho. Não importa qual seja a chamada que o Senhor já te chamou. Eu quero te dizer aqui como um porta-voz de Deus. Tem coisas que não vai endireitar na sua vida enquanto você não disser sim para a chamada de Deus. Dado, hein? Entendeu? Tem coisas que não vai endireitar na sua vida enquanto você não disser sim para o chamado de Deus na sua vida. Veja que Jesus chamou aquela mulher. O próximo versículo ela já vai, ela disse sim, ela disse, eu preciso, é agora, eu estou me posicionando para obedecer a Deus. E quando ela disse sim para aquela chamada, para aquele convite de Cristo, Jesus liberou a palavra, liberou a libertação. Vou contar alguns casos aqui, só para você entender o que eu quero dizer aqui nesse requisito aqui. Eu já conheci várias pessoas, já passei, irmãos, muitas cidades aqui no Mato Grosso, muitas mesmo. Tem quase 20 anos que eu tenho passado por vários lugares, e várias pessoas sentadas, tem a chamada de obreiro e fica negando, fica relutando, não, adiando outro dia, quem sabe com outro pastor, quem sabe o ano que vem, a pessoa fica relutando.
E sempre dentro da pessoa um vazio que não é preenchido. Algo sempre está faltando. Vou contar o que eu disse hoje como um testemunho. Aconteceu uma certa vez de uma senhora, ela por estar negando a voz de Deus, o sim de Deus para a obra, ela, irmãos, na sua vida profissional era uma bênção, ela estava prosperando, ela estava ganhando dinheiro demais, com a sua família estava indo bem, mas dentro do seu coração ainda tinha um vazio, que nada completava, que nada preenchia. Aquele vazio, irmãos, fazia ela, em alguns momentos, viver triste, amargurada. E ela não entendia, ela até chegou a dizer para mim, pastor, eu não deixei de orar, não deixei de ir na igreja, e olha, eu me vejo até bem espiritualmente, eu estou prosperando, Deus está me abençoando, a família vai bem, mas tem momento que no meu a sós me vem uma tristeza, me vem uma agonia, sofrimento que eu não sei o que é. Eu disse para ela ali naquele momento, Deus já te chamou para a obra dele, para fazer a vontade dele? Porque fazer a obra de Deus, irmão, não é ser obreiro da igreja somente, não é colocar uma gravata, colocar um uniforme da igreja, agora sou obreiro. Fazer a obra de Deus é cumprir o ide por todo mundo e anunciar o evangelho. É você ser, né, um evangelista lá no seu trabalho. É você ser um porta-voz de Deus lá na sua vizinhança, para a sua família. É você dizer do amor de Deus, da bondade de Deus. É você ajudar a repreender as pessoas na palavra sem humilhar, sem pisar nas pessoas. Irmãos, Deus tem várias maneiras de falar através de você, de mim, para ajudar outras pessoas. Então, olha, tem coisas que você não vai receber da parte de Deus. Vou usar a palavra que eu usei agora há pouco. Tem coisa que não vai endireitar na sua vida enquanto você não disser sim para Jesus. Essa mulher, quando Jesus chama ela, veja aqui, ó, Jesus chamou a si. Vem, mulher, até mim. Eu estou te chamando, mulher. Não tem o nome dela aqui, né? Mas Jesus está chamando ela. E quando Jesus está chamando ela, você vai ver que ali foi liberado, irmãos, uma libertação. Ali começa a vida dela a se endireitar. Veja aqui, antes do sim, ela permanecia com a vida torta, culpada. Então, eu quero dizer para alguém aqui que está adiando, deixando para depois, deixando para outro tempo, né? Enquanto você não assumir aquilo que Deus já colocou no teu coração, não preciso falar, Deus já te deu a obra a ser feita. Enquanto você não fizer, tem área da sua vida que não vai ser endireitada. Aqui a gente vê, irmãos, o Senhor completando a obra, endireitando a vida dela, depois do sim que ela disse para Jesus, quando Jesus o chamou, quando Jesus convidou, ó, estou te chamando, é um convite. Ele não vai obrigar ninguém, irmãos, mas eles nos chamam. Tá? Tem gente que Deus chama para evangelizar, outros para fazer visita, outros para louvar, outros para pregar, outros para ser tia da escolinha, outros para ser obreiro, outros para lá no trabalho, onde for, né? Fazer alguma coisa. Alguma coisa o Senhor tem te chamado. Alguma coisa o Senhor quer contar com você para, irmãos, o crescimento da obra dele, para o avanço, né, do evangelho. A propagação não pode parar. Eu vejo que assim, a gente podia estar avançado. Olha, eu falava agora há pouco com as irmãs, antes de terminar o culto, já vindo para cá, as irmãs que faz capelania, elas estavam dizendo, pastor,
como que lá elas foram hoje lá no hospital, lá no pronto-socorro aqui em Várzea Grande? Pastor, mas como que o pronto-socorro está cheio de gente doente, precisando do amor de Deus, precisando de uma oração. E olha, só estava nós duas lá, não tinha mais ninguém ajudando. E a gente teve que ir embora e não conseguimos atender todos, porque é tempo cronometrado, é 1 hora só. E as pessoas sedentas, elas estavam dizendo assim, pastor, a gente chegava, teve gente que falou assim, olha, eu orei a Deus para alguém, hoje vim orar por nós, porque a gente está precisando, por mim mesmo eu já não estou aguentando. Olha, irmãos, por isso que a Bíblia fala que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Por quê? Porque a gente não diz sim, não é para o pastor, não é para a igreja. A gente não diz sim para Jesus. Na minha Bíblia está aqui escrito assim, ó, e vendo Jesus, chamou a si. Mulher, eu estou te chamando. Irmãos, isso aqui não está no meu esboço, eu não sei para quem está servindo isso. Mas você parou. Você fez um tempo, parou, volte a fazer. Ou você nunca fez a obra do Senhor, você que nunca disse sim para Jesus, é hora de você assumir essa chamada. É hora de você assumir esse compromisso com Deus. Para você, em uma área da sua vida, se endireitar. Olha que sério é isso, irmãos. Tem áreas da vida que só vai ser endireitada depois do sim para Jesus. Estava falando com a minha esposa hoje, até lembrei de um caso, isso aconteceu em 2014, aqui em Várzea Grande, quando eu pastoreei ali na Filinto Miller, 2014, tinha uma obreira que estava assim, vai e não vai, faz, não faz. Do jeito dela. Ia quando queria, fazia como podia. Teve um dia, irmãos, que Jesus chegou nela junto, né? É como fez com Pedro, deu na ilharga dela, assim, ó, deu um cutucão nela. E aí, acorda, irmã! A irmã estava brincando de fazer a obra de Deus. Ia sem compromisso, ia sem vontade, fazia de qualquer forma e vivia doente. Uma dor, enfermidade. Era só falar, não, vou para a igreja. A enfermidade vinha. A doença, o mal-estar vinha. O dia Jesus tocou nela fortemente, para ela despertar, e ela entendeu que ela estava fazendo de qualquer jeito, e não era da forma do jeito que Deus queria que ela fizesse. Ela falou, Senhor, a partir de hoje, estou dizendo sim para Deus, para o Senhor, vou fazer o que o Senhor quer, o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer de todo o meu coração. Diante de Deus, irmãos, em menos de uma semana, toda a enfermidade foi embora. Sumiu do corpo dela aquelas doenças, porque ela disse sim para Deus, para fazer a vontade dele. Então tem coisas que acontecem, como eu disse, aí a outra irmã me contou, que ela estava prosperando, a família estava bem, mas tinha dentro dela um vazio, que nada preenchia aquele vazio. Era a falta de fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Amém. Como eu sempre falo, não sei para quem é, mas o recado está dado. Tem coisas que só vão se endireitar na sua vida quando você disser sim para Deus, para a obra dele. Amém. Vamos passar aqui, eu vou passar a visão que eu tenho aqui anotado, passar aqui para você entender a segunda parte aqui desse mesmo assunto. É que a segunda lição, aceite o convite de Jesus. Não dá para ficar adiando, irmãos. Essa mulher não pensou 2 vezes. Hoje Jesus está nos chamando para endireitar a nossa vida. E para endireitar a nossa vida, nós precisamos, olha, de decisão. Eu falava ali, a inspiração que me veio, a gente já identificou que nessa mulher, o que fazia ela ficar torta, curvada, é que nela tinha um espírito de enfermidade. Quando tem o problema espiritual, se resolve de forma espiritual.
Quando é espiritual, irmãos, a oração, né, o jejum, a leitura da palavra, o louvor, já vai te dar vitória através da fé. Quando é espiritual, o problema vai ser resolvido de forma espiritual. Mas tem problema que não é espiritual. Tem problema que ainda não foi resolvido porque, irmãos, não é espiritual. Falando aqui ainda da parte espiritual. Creia no poder de Deus sobre a sua vida através do nome de Jesus. Se você ler depois Mateus 28, 18, o próprio Senhor Jesus fala, é-me dado o poder nos céus e na terra. Quando nós usamos hoje o poder que há no nome de Jesus, irmãos, a gente tem que entender, uma vez dada a ordem para o espírito do mal, para o demônio, para a obra espiritual bater em retirada, aquilo no mundo espiritual foi obedecido. Tem gente que fica orando, lembra da palavra que fala assim, as vãs repetições? É a pessoa que fica repetindo a oração. Ela repete a oração porque ela não crê no poder de Deus, na oração que foi feita, ali da autoridade que foi colocada em prática. Eu já vi casos, irmãos, pessoas, às vezes até obreiros, às vezes irmãos, quando está expulsando um demônio, já viu alguém expulsar um espírito, uma pessoa que se manifesta? Ali, aí, de repente, expulsa ali, sai demônio, em nome de Jesus. Tem casos que a pessoa não volta em si imediatamente. Tem casos que a pessoa fica adormecida. Tem casos que a pessoa parece que está morta. Tem casos que a pessoa parece que desmaiou. Aí nisso, quando acontece, aí a pessoa, por falta de experiência, talvez por falta do conhecimento, o que ela fica fazendo, irmãos? Fica repetindo a oração. Sai demônio, sai, vai embora, vai embora. Irmão, a primeira vez que você mandou sair, já saiu. A primeira vez que você já deu a ordem para aquele demônio bater em retirada, ele já foi. Aí a pessoa fica ali, né, repetindo a oração. Por quê? Porque não está acreditando, irmãos, no poder de Deus que já foi dado. Então, o que a gente precisa fazer é estar atento e entender, irmãos, que nós precisamos acreditar no poder do Senhor que toca em nós para endireitar a nossa vida. Essa é a terceira lição. Eu preciso acreditar no poder de Jesus quando me toca para endireitar a minha vida. Eu vou mostrar para você aqui no versículo 13, Lucas 13, 13, que Jesus impõe as mãos sobre a mulher. Esse impor a mão, eu quero aqui mudar só a forma de expressar. Impor a mão é o que, igreja? É ser tocado. Jesus impôs a mão. O que Jesus estava fazendo? Estava tocando naquela mulher. Aqui, ó, versículo 3. Ó. Impôs as mãos sobre ela. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava tocando naquela mulher. Tá? Vou usar esse termo aqui para ficar fácil a compreensão. Jesus tocou naquela mulher. Aí tem uma vírgula. Aí logo diz assim, e logo se endireitou. Amém. Do toque de Jesus, para ela ficar bem e poder se endireitar, tem uma vírgula. Deus me fez enxergar essa vírgula. E nessa vírgula ter essa inspiração aqui do poder de Deus. Porque olha só, irmãos, tem muitas pessoas que na igreja já teve o toque de Deus. Já foram tocadas. Mas a sua vida não foi endireitada. Aqui a Bíblia está falando que o toque do Senhor endireita. O toque do Senhor faz o milagre acontecer. O toque do Senhor cura. O toque de Deus, irmãos, liberta. Quando eu sou tocado, eu tenho que acreditar no poder que me tocou para me curar, para me libertar, para endireitar a minha vida. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Jesus toca e logo endireita a vida daquela mulher. Aí tem a vírgula. O que eu quero dizer sobre a vírgula? A vírgula é que cabe ali o posicionamento nosso. O toque que está me tocando
eu creio nesse poder de Deus para endireitar a minha vida? É mais ou menos assim, irmãos. Tem gente que ora pela restauração do seu casamento. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, traga de volta o marido para casa. Deus, eu não posso perder o meu casamento. Tem gente que ora pela restauração do casamento, mas ela não acredita na restauração do casamento. Ela ora, mas ela não confia que aquilo pode acontecer. Estou falando de casamento, mas para qualquer área. Tem gente que ora pela cura. Aí, irmãos, mal termina a oração, ela não acredita que ela vai ser curada. Ou que ela foi curada. Tem gente que fica assim, depois da oração, né? Se Deus quiser. Como se ainda Deus pudesse curar ela. Não, você tem que assumir a palavra. Você tem que crer no poder de Deus que está te tocando naquela hora. Né? Tem gente que ora para a vida financeira. Senhor, me dá prosperidade. Senhor, que eu possa ter um trabalho melhor. Ou que nesse trabalho eu possa prosperar. Tem gente que ora, mas não acredita na prosperidade que Deus pode dar a ela. Quem teve na quarta-feira vai lembrar do que eu disse em Marcos 9, verso 22 e 23. Coloca na tela aí, Mike, por favor. Marcos 9, 22 e 23. Coloca o 23, já vai bem no assunto aqui. Esse texto aqui, para quem não veio na quarta, eu só vou resumir aqui, para você entender. Tinha um pai que estava perturbado, porque o filho estava perturbado, endemoniado, o filho estava, irmãos, agressivo, o filho estava de uma forma que não tinha domínio, controle próprio. Imagina só, né? A situação que o pai estava passando. Esse pai vai até os discípulos, pede para os discípulos orar pelo filho, para expulsar aquele demônio. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram, porque eles não puderam expulsar aqueles demônios. E logo depois, em seguida, chega Jesus. O pai alegremente fala, agora veio a solução, agora meu filho vai ser liberto. Aí o pai fala assim para Jesus, o pai fala assim, isso aí já é Jesus falando, o pai fala no 22, o pai fala bem assim, Senhor, se o Senhor tem compaixão de nós, ajuda-nos. Olha aí a parte final, se tu pode fazer alguma coisa pelo meu filho, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Qual foi a expressão do pai? Se tu pode, ajude-nos. Eu estava dizendo assim, irmãos, tem gente que coloca um problema na mão de Deus, e é mais ou menos assim, Deus, se vira, resolve para mim. Está nas tuas mãos, meu casamento, resolve ele. O meu filho está nas tuas mãos, se vira com meu filho. A questão não é colocar na mão de Deus o problema, a vida, o casamento, o filho, a vida financeira. O problema não é colocar na mão de Deus. A questão é, irmãos, o que eu estou colocando na mão de Deus, eu creio, eu confio, eu acredito que vai ser solucionado. Veja que o pai está falando assim, se o Senhor pode nos ajudar, ajuda o meu filho, tem compaixão de nós. Olha a resposta de Jesus, no 23. Jesus responde assim, se tu podes crer, tudo é possível. Entendeu aí? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não é se eu posso, mas é se você crer. Eu vou simplificar, irmãos. Jesus estava falando assim, poder para ajudar o seu filho eu tenho. Agora a questão, você acredita que eu possa ajudar seu filho? Poder para libertar, poder para curar, poder para salvar o casamento, poder, irmãos, para qualquer coisa, Deus tem. Ele é soberano. Deus tem o poder para tudo. Agora a questão que pega é aqui,
Eu confio? Jesus falou, tu podes crer nisso? Porque se você crer, aí Jesus completa assim, ó, tudo é possível para aquele que... Então, voltando aqui, irmãos, para Lucas 13:13, a gente está vendo aqui que quando Jesus tocou, ele tinha o poder para endireitar aquela mulher. Só que antes dele endireitar aquela mulher, a mulher precisava crer, acreditar, confiar que o toque do Senhor vai me endireitar. Irmãos, é isso que Deus está despertando dentro de nós. Hoje Deus vai nos tocar, eu tenho que crer que nesse toque minha vida vai ser endireitada. Hoje, amanhã, depois da amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, aonde você estiver, aonde você for, olha, o Senhor te tocar, Ele vai te tocar. Mas eu tenho que acreditar, o toque do Senhor liberta, o toque do Senhor cura, o toque do Senhor transforma a vida, o toque do Senhor traz bênçãos para quem crê. E se você crê, irmãos, hoje Ele vai tocar em nós para endireitar a nossa vida. Amém? Então a terceira lição qual é? Acredite no poder de Jesus que te toca. Acredite. O toque do Senhor é poderoso. Para quê? Endireitar a sua vida. Veja que o texto está falando que depois do toque, em seguida, no mesmo instante, ela se endireitou. Você crê nisso, irmãos? Tem alguma área da sua vida que precisa ser endireitada? Eu falava hoje para a igreja, a gente faz uma análise, às vezes, muito assim, superficial, muito assim, raso. A gente tem que fazer uma análise, igual Paulo fala acerca da ceia, que não deve ser só no dia da ceia. Examine, pois, o homem. Tem gente que faz isso só quando está com os elementos da ceia na mão. Senhor, eu tenho errado nisso, tenho falhado nisso, naquilo. Irmãos, o ensino aqui para nós, todos os dias, antes de dormir, examine a sua vida. Veja se você fez algo que não agradou a Deus. Veja se você não fez algo que se distanciou de Deus. Veja que se você não fez algo que deixou Deus triste. E a Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Às vezes uma decisão errada, um comportamento diferente, né, que contradiz a palavra, deixa o Espírito de Deus triste e nos distancia de Deus. Então eu tenho que me analisar todos os dias. Porque, irmãos, tem gente que dorme, deita para dormir, mas não acorda. Já viu pessoas assim? Que morrem dormindo? E na hora de estar dormindo, se morrer? A gente, se tiver de qualquer jeito, tiver errado, tiver no pecado, tiver em falha, a gente perde a salvação. Então, assim, a gente precisa, irmãos, fazer o que precisa ser feito. Se é para mim, né, endireitar a minha vida, eu não vou deixar para amanhã, não vou deixar para a semana que vem, não vou deixar para outro dia, eu tenho que fazer hoje. É hoje que o Senhor vai me tocar, é hoje que o Senhor vai endireitar os meus caminhos, é hoje que o poder de Deus vai me libertar, vai me curar, é hoje que esse poder vai se manifestar na minha vida para que eu possa glorificar a Deus. Outra coisa, irmãos, falando aqui em adiar, deixar para depois, olha só, dia 2 de novembro nós vamos ter o batismo nas águas. Tem muita gente que está dentro da igreja há muitos anos e ainda não se batizou. Não deixa para depois, não deixa para o próximo, não deixa para o ano que vem. Você não sabe se você vai ter oportunidade. Lembra daquela música? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Olha o que está escrito aqui, ó. Marcos 16:16. Consegue enxergar? Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê e quem não for batizado,
Então, deixa hoje mesmo o seu nome para o batismo. Deixa hoje mesmo, não, é hoje mesmo que o Senhor começa a me tocar, é hoje mesmo que eu começo a ter uma vida diferente, o Senhor vai endireitar os meus caminhos, é hoje mesmo que eu vou assumir essa mudança, essa vida cristã que ainda não assumi. Lembrando novamente lá das pragas do Egito, a praga da rã, do sapo, alguém lembra? Moisés era o porta-voz de Deus. Moisés podia orar a Deus naquele momento e Deus tirar aquelas rãs, aquelas pragas. Qual foi a decisão do faraó? Amanhã. Vamos deixar para amanhã isso. Eles preferiram dormir com a rã, porque tinha rã para todo lado. Olha a escolha errada, irmãos, de adiar aquilo que era para ser feito naquele dia, naquela hora, naquele momento. O que eu quero dizer aqui, irmãos, acerca do batismo é que pode ser que você fale assim, não, o ano que vem, ou no próximo batismo, pode ser que você morra antes. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Quando se fala, irmãos, da volta de Cristo, não estou dizendo que você vai morrer, não. Mas a gente não sabe o dia que é a nossa senha. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar para nós. Não sei se você já ouviu as pessoas usar isso até de gozação, de chacota. Ah, Jesus não volta mais não, porque eu ouço isso desde quando era criança. Então, minha avó dizia que Jesus vai voltar. Minha avó morreu, meus pais morreram e Jesus não voltou até agora. Tem gente que leva para o lado da gozação. A volta de Cristo, irmãos, está mais perto do que se imagina. Digo no geral. Mas saiba você, se você ainda não sabe, que existe a volta de Cristo pessoalmente quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, Jesus voltou para aquela mulher, para aquele homem. E aí? Será que estamos prontos, irmãos? Será que estamos em condição de ir para o céu? Ou vamos perder a salvação por escolhas erradas, decisões que ainda nós não decidimos? Permita o Senhor tocar. O Senhor está convidando, está me chamando, está te chamando. Ainda hoje Ele quer tocar na nossa vida. Ele quer tocar em nós. Para quê? Para endireitar. Para que a gente, irmãos, pare de viver essa vida torta. Essa vida errada. Vamos colocar um ponto final nessa história torta, essa história errada, essa história pecaminosa, essa história de engano, de falsidade, de mentira, de falatórios, fofocas. O Senhor não quer que a gente viva assim. Tem gente, irmãos, que o que leva ela a ter uma vida torta, não estou dizendo propriamente que seja para você, mas só para a gente despertar aqui, eu vou falar de alguns assuntos aqui, para você entender o que faz a pessoa ter uma vida torta. O que faz a pessoa ter uma vida torta é imoralidade. Às vezes a pessoa ela é imoral, ela gosta, irmãos, de ficar diante de coisas imorais, besteira, coisas que não edificam, que não agrada, aquelas piadinhas que despreza, que humilha, que coloca a mulher lá no chão. Não tem, eu não ouço não, mas a gente vê por aí pessoas dizendo. Essas músicas circulares, irmãos, antigamente era tão gostoso de se ouvir uma música circular que não ofendia, que não falava do caráter do homem e da mulher. Hoje em dia, irmãos, essas músicas tudo tem duplo sentido. Imoralidade, é assim ou não é, irmãos? Aí tem gente que está lá, ouvindo, isso está deixando você torto diante de Deus. Isso está te fazendo curvado diante de Deus. Lembra que Jesus disse acerca das músicas, acerca da adoração? O diabo querendo enganar Jesus, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se você cantar, se você louvar, se você me adorar, você vai ter benefício. O diabo fez essa proposta para Jesus, lá no deserto. O que Jesus disse? Vai-te, Satanás. Logo ele repreendeu, né? Não vou te adorar. Eu não vou
adorar a Satanás e nem obra nenhuma. Então que a gente possa, irmãos, adorar somente a Deus. Outra coisa, além da imoralidade, é o espírito de mentira, de inveja, de ódio, uma compulsão desenfreada. Tem gente que perdeu o controle, não se controla mais. Tem gente que está com a vida torta, irmãos, por causa dos pecados, erros, o abuso do passado que ainda está presente, marcando a vida da pessoa. Falando nesse lado, é o distúrbio sexual. Quantas pessoas que estão com a vida torta aí por causa da sexualidade? Faz de forma errada, aonde então se leva para o lado da fornicação praticada, do adultério cometido. Isso diante dos olhos de Deus, te deixa curvado. Deus nos vê torto assim. Então veja qual é a área da sua vida que tem te deixado curvado. É um vício, é o cigarro, é a bebida, é as drogas, é a prostituição, é a mentira, seja o que for. O Senhor está nos chamando. Ele está dizendo, eu quero tocar em você para endireitar os teus caminhos. O Senhor quer tocar, irmãos, para que a nossa vida mude a partir de hoje. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Quais foram as 3 lições? Marcou aí? Buscar a fonte certa, Jesus. Aceitar o convite de Jesus. E por último, acreditar no poder de Deus. Quando nos toca, o toque de Deus é para endireitar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos fazer esta oração. Eu vou terminar a transmissão. Você de casa, compartilhe esse link. Tem um link, está no YouTube. Você pode mandar para sua família, seus amigos. Essa pessoa que está com a vida torta, manda para ela essa mensagem e diga para ela, Jesus quer te tocar para endireitar a sua vida. Assim como o Senhor falou com você, falou comigo, certamente falará com essa pessoa. O Senhor não está aqui para acusar nem apontar o dedo para ninguém. O Senhor está aqui nos anunciando. Ele quer nos tocar para endireitar as nossas vidas. Deus abençoe você de casa. Amém. Se essa